Temas como saúde, trabalho, mobilidade e assistência social devem ser discutidos. Por isso, a gente recebe aqui no estúdio o professor de Direito Constitucional da Univap, Isaías Santana. Obrigada pela sua presença, professor. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui e conversar com vocês. Isaías, quando a gente pensa nessa relação entre políticas públicas e essas mudanças sociais, individuais, que a gente vive, né, mais pessoas morando sozinhas, dá para a gente ter uma ideia do primeiro impacto, como a gente percebe isso inicialmente? Porque a minha impressão é de que tudo começa talvez por questões como mobilidade urbana, um maior número de pessoas com veículos individuais, motos, carros. É isso ou não? Está muito distante. Você tem razão. O primeiro grande impacto que provoca é na mobilidade urbana, mas também provoca um impacto muito grande no mercado imobiliário, né? O direito social da habitação. E a médio prazo vai impactar tremendamente nas políticas sociais disponíveis. Porque essa pessoa que hoje mora sozinho, a tendência é quando chegar aos 70, 75 anos, que depende muito de espaços coletivos e de políticas públicas, também vai estar sozinho. E estar sozinho significa não vai ter a família para atender muitas necessidades que a melhor idade provoca no ser humano. Vai depender da existência de políticas públicas. Então, eu diria que essas três grandes áreas são impactadas. A saúde, a mobilidade e a questão do planejamento urbano, né, o senhor falou. Falando da questão do planejamento urbano, pensar muito nessa questão da verticalização, né, prédios com uma moradia só, já que essa tendência é que cresça mais pessoas morando sozinhas no Brasil, né? Com certeza. E o mercado é mais ágil que o poder público. O mercado logo já vai formulando seus novos conceitos de habitação, seus novos projetos. O problema é que a gente perde aquela característica de bairro completo, de espaço onde tenha esporte, cultura, onde tenha lazer, onde tenha estabelecimentos comerciais. Você pode ter o risco de ter concentração excessiva de pessoas e não ter uma vida em comunidade, porque a pessoa que mora sozinho e um volume muito grande não tende a formar aqueles núcleos que vão se encontrar nos clubes, nas entidades sociais, e com isto vai criar uma população dependente de inúmeras iniciativas do poder público. Então, na área habitacional, esse impacto a curto prazo deve exigir do poder público uma preocupação em organizar melhor, organizar os bairros, organizar as múltiplas funções de uma cidade no mesmo espaço, para não deixar nenhum espaço ser dominado por habitação unifamiliar, sem os demais fatores que tem uma cidade viva. Se a gente pensa nessa questão da verticalização, por exemplo, às vezes muitos prédios, muitos condomínios, eles têm ali uma área particular, quadra, ou às vezes uma praça, um parquinho. Isso também muda, tem uma relação com o que o poder público vai oferecer de forma geral, já que dentro do condomínio a pessoa já vai encontrar isso. Como que funciona? Se os clubes, os loteamentos, os conjuntos habitacionais suprirem todas essas demandas, ótimo. O poder público pode se olhar para as comunidades que não as possuem. Mas, via de regra, são adaptações de residência, espaços já ocupados. É verticalização de um espaço pequeno que não tem muito amplo espaço. Dificilmente um novo conjunto habitacional vai para um espaço aberto, a não ser de alto nível econômico. Geralmente, essas moradias voltadas para a classe média baixa, são ocupações de espaços pequenos, de espaços inadequados. E isso, Mavi, provoca um reflexo muito imediato. Você imagina uma casa é demolida em lugar um prédio com habitações unifamiliares, cada uma dessas pessoas tem um carro e todos usam aquelas mesmas faixas, aquela mesma via para entrar e sair com o seu carro particular no momento alto, no momento de rush. Então, há que existir esse planejamento. Como é que você faz? Você tem que colocar índice de ocupação, você tem que reduzir o índice de unidade que pode ser construído ali. E o fator de espaço, mobilidade, quantos carros cabem, quantos podem entrar e sair, não atrapalhar o trânsito no quarteirão, essa conta tem que ser feita e tem que ser colocada previamente na hora de aprovar o projeto, senão depois o poder público vai ficar administrando a buzina, administrando a impaciência das pessoas que querem entrar e sair com a maior rapidez possível. A gente pode dar como exemplo disso, desculpa, Júlia, a gente pode dar como exemplo disso, por exemplo, aqui em São José, a questão do terreno das vaquinhas, né, que é o lugar ali que a gente conhece como terreno das vaquinhas, que já é uma região movimentada,
e que a partir do momento em que tem um loteamento ali, também tem um impacto no zoneamento, de forma geral, do número de carros que vão circular por ali? Tem 2 avenidas nos 2 lados, então o trânsito tem que ser integrado. Então você tem que fazer uma terceira faixa em cada lado para amortizar a entrada e saída e não prejudicar, porque nos 2 lados daquele terreno são corredores, né? São vias expressas. Então você tem que amortizar por dentro. É claro que os urbanistas das prefeituras têm esse conhecimento e têm essa capacidade de planejar e evitar o que pode acontecer no futuro. Mas, às vezes, a pressão imobiliária, às vezes, a ligação muito forte entre poder público e empreendedor pode dificultar isso e pode não prever corretamente. Por isso é tão importante, né, a Câmara Municipal acompanhar esses projetos de grande impacto e serem realizadas audiências públicas, ouvindo a sociedade, ouvindo os especialistas, para a gente errar o menos possível. Verdade. E uma dúvida que me levanta, né, quando a gente fala dessa questão de morar sozinho, é muito a questão da saúde. Tanto a saúde mental quanto a saúde dos idosos, porque grande parte das pessoas que moram sozinhas são pessoas acima de 60 anos. Como é que o poder público tem que se atentar a essas pessoas, né? Questão de saúde mental, da saúde dos idosos, que são pessoas que precisam mais do sistema público de saúde. Tem razão, olha, a saúde e a assistência social serão grandemente impactados. Se você aumentar o número mesmo de pessoas que moram sozinhas e que não tem uma família na retaguarda, próximo ou acessível, e que não tem um poder econômico para buscar no setor privado alternativa para as suas demandas, isso vai impactar no serviço público. Então, eu acredito que o setor de saúde tem que estar bastante preocupado, planejar, ter esses dados, e o setor de assistência social. Por exemplo, lar. Vai se aumentar, crescer o número de lares. Essas pessoas não podem, chega um momento da vida que não podem viver sozinhas. Precisam de acompanhante, precisam de cuidados. E a vida está sendo prolongada, né? Nós agora, a minha geração vai se aposentar aos 65 anos de idade. A de vocês eu espero que antes dos 70. Mas a gente vai viver até 85 e vocês podem chegar a 100 anos. O que vai acontecer entre 70 e 100 anos? Vai precisar de muita política pública específica para acompanhar uma tendência geracional. E na medida em que esse movimento vai acontecendo, né, Isaías, mais pessoas vão morando sozinhas e o mercado se adapta para receber essas pessoas, né, tanto o mercado de trabalho, produtos, bens de consumo, as pessoas que não conseguem se adaptar a essa nova realidade. Talvez por uma questão, justamente como a gente estava falando, financeira, econômica, né, a pessoa que não consegue morar sozinha, dar esse passo, ela pode ser prejudicada. E que olhar que a gente tem que ter para essas pessoas nesse momento? Eu acho que essas pessoas, se tiver famílias que as acolham, se tiver meios sociais que eles possam compensar, naturalmente vão achar a saída. Eu acho que a gente tem que se preocupar com políticas universais para todos que realmente funcionem e políticas setoriais que acompanhem a evolução da sociedade, a evolução da economia. Quer dizer, o poder público tem que estar refém desses movimentos para verificar. Hoje você tem que aumentar a creche, hoje você tem que olhar a educação especial, amanhã a saúde mental vai ser muito mais importante do que uma campanha A, uma campanha B. Então, essas mudanças da política pública têm que acompanhar para que a gente possa atender a todos, mas sem esquecer de ninguém, e atender também as especificidades das pessoas. Perfeito. Isaías, agradeço mais uma vez a sua presença aqui no Sobre Política, entrevista, conversa, sempre muito boa. Eu que agradeço, disponho sempre.